porque os pregos em suas mãos e em seus pés, a coroa de espinho em sua fronte, veio de quem não o conhecia, veio de quem não sabia de tanta graça, de tanto amor. Os pregos, o martelo, o espinho, veio de quem nunca andou com ele, nunca conversou com ele, mas o beijo é uma senha para que ele seja preso pela intenção de alguém que ele amou, ele cuidou, ele deu poder. Por isso, seu beijo dói mais do que os pregos dos soldados. Qual é a sua intenção em buscar intimidade com Jesus? Queridos, paz do Senhor Jesus, eu quero falar com vocês hoje. Eu quero te fazer entender através da pregação de hoje que Deus tem um propósito com suas feridas. Se você não crê que Deus tem um propósito com as suas feridas, é porque sua confiança na soberania de Deus está abalada. Mas a sua fé será sarada hoje aqui. Abra comigo, se você pode, a sua Bíblia, 2 textos. O primeiro está em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Eu acho chique isso aqui. Muito legal. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Comecemos do 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Faça-se a sua vontade. E voltando, os achou outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima.
Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. Logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Por favor, queridos, último texto, Lucas capítulo 22. Lucas 22, narrando a mesma história, com alguns detalhes a mais, o versículo 47. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Pedrão. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Nós estamos nas últimas horas da missão de Cristo na terra. E em seus últimos momentos, Ele se dedica a orar para angustiar-se. Ele vai a um lugar isolado de tudo e todos, um jardim costumeiro, para falar com o Pai na companhia daqueles que eram de sua confiança. Se vocês perceberam, ele está no momento de angústia, falando sempre com Pedro, Tiago e João, num ambiente mais próximo ao seu cantinho secreto. Ele dividiu aquele horto em 3 ambientes. Ele já está se comportando como sacerdote. E como o sacerdote tinha acesso livre ao átrio santo e santo lugar, santo dos santos, Jesus aqui se comporta assim, como um sacerdote que passa pelo átrio, alcança o santo lugar e chega no santo dos santos. Versículo 36, ele disse à maioria dos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Quem ele leva para ali? 37, levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. Mateus 26, 37.
que são Tiago e João. Então, 8 ficam aqui. Ele pega mais 3 e diz: eu vou ali orar. Pedro, Tiago, João, Peter, James, John. Yes. Venham comigo. E agora, num segundo ambiente, está Jesus e os 3. Mas veja, quando ele está no segundo ambiente com os 3, o texto diz: começou a entristecer-se e a angustiar-se. Junto com quem pode vê-lo chorar, ele se entristece e se angustia. Para os outros, não. Esses entraram na casa de Jairo para a ressurreição da filha dele. Um desses andou sobre as águas com ele. Esses 3 estavam no Monte da Transfiguração. E agora esses que o viram em glória e em poder são aptos a verem de perto sua angústia. Talvez isso nos empolgue, glória. O segundo lugar da intimidade, ele confia em 3. E ele diz a esses: minha alma está profundamente triste até a morte. Ele está sentindo a morte do Calvário. Porque ele não morre no Getsemane, ele morre no Calvário. Mas é no Getsemane que ele se entrega. Se ele não se entrega no Getsemane, não haveria o sacrifício do Calvário. Só tem Calvário porque ele se entregou no Getsemane. Se ele recua no Getsemane, não seríamos salvos pelo sacrifício do Calvário. É aqui que ele se entrega. Minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui nesse segundo ambiente e vigiai comigo. Ou seja, orem de modo atento. Não se desliguem da guerra. Estamos em guerra, pois orar é guerra. Adiantando-se um pouco, agora ele entra no terceiro ambiente. É ele e o Pai, onde nem os melhores amigos entendem, compreendem ou entram. Versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto orando. Ele já cai de joelhos em oração. Ele se prostra orando. Prostrou-se sobre o seu rosto orando. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. O que é este cálice? O salmista disse que o juízo de Deus sobre os ímpios é como um cálice derramado. E o juízo que cairia sobre nós, ele já sente esse peso, esse juízo lá no Getsemane. E como ele é o único santo, amado do Pai, ele diz: se possível, passa de mim. Todavia, ele sabe que não é possível. Só um justo pode justificar os injustos. Só um santo pode santificar pecadores. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele se rende no Getsemane. Ele se rende num jardim. Eu sei que é chato, mas você me ajuda. Ele se rende num jardim, pois foi no jardim que Adão não se rendeu. Onde o primeiro Adão não se rendeu, eu me rendo. Onde, num ambiente onde Adão disse: seja feita a minha vontade, o filho perfeito do Pai diz: não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Aí ele volta 3 vezes aos discípulos, eles estão dormindo. Por que Jesus está triste e angustiado? O capítulo 26 diz, no versículo 2:
daqui a 2 dias vocês vão celebrar a Páscoa e eu serei crucificado. Mas ele tinha que morrer na Páscoa. Era na Páscoa que se sacrificava o cordeiro. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele começa a se angustiar, pois antes mesmo da traição, ele diz no versículo 21, um dentre vós me trairá. Ele sabia que seria ferido pela traição. No versículo de número 31, veja o que ele diz: esta noite vocês vão se escandalizar comigo, vocês vão se assustar comigo, vocês estão pensando que eu sou uma coisa e eu vou revelar-me outra. Vocês estão me vendo como um Messias que pega a espada e destrona César, como um Messias que vai gerar uma rebelião política e tirar o poder de Roma de sobre Israel. Mas eu não vim para livrá-los do poder de Roma. Jesus veio para livrar o homem do caminho do inferno. Vocês vão se assustar, vocês vão se escandalizar. É isso que ele está dizendo. E ele conclui: pois está escrito, ferirei o pastor. Ele é o pastor. Ele está dizendo: eu serei ferido, e as ovelhas ficarão dispersas. Vocês vão se espalhar, todo mundo vai fugir. E todos fugiram. Não, pastor João estava lá. João voltou depois, todo mundo vazou. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. É isso que ele está sentindo. Aí Pedrão, no versículo 33, diz assim: todo mundo aqui vai escandalizar. Pedrão, vou nada. Pedrão fica firme. Aí Jesus diz no 34: eu te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então ele está sentindo, igreja, ele está sentindo a traição de Judas e a negação de Pedro. Além disso, ele sente no Getsemane o juízo por todos os nossos pecados. E mesmo assim ele não recua. Ele está sentindo tudo isso em oração. Ele começou a angustiar-se, ele começou a entristecer-se. Eu quero dividir esse sermão em 3 pontos. Primeiro, Cristo ferido por um beijo. Minha esposa me deixou no aeroporto e perguntou: que dia você volta? Eu disse: terça. Aí ela me deu um abraço, me deu um beijo. Meus filhos me perguntaram: vai viajar de novo, papai? E eu falei: vou. Aí os 2 me abraçaram de vez. A Esté e o Eliseu filho, ele só me deu um abraço, e a Teté me deu um beijinho. Porque beijo sara, beijo consola. Mas Cristo é tão Cristo que aquilo que nos sara feriu ele. E ele é tão Cristo que aquilo que te fere também fere ele. O que é um beijo senão um acesso? E Judas usa o acesso para identificá-lo e traí-lo. Ele diz: aquele que eu beijar, prendei-o. Por que Judas tem que dar a senha? Porque mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou a si mesmo e assumiu a forma humana. Ele está entre
entre os homens como todos os homens, e se não desse a senha, ninguém o reconheceria de tão comum que ele era. Então eu vou beijá-lo, e quando vocês perceberem que o único que me dá acesso ao rosto é ele, este vocês prendem. O diabo sabe que só é capaz de te ferir quem tem acesso a você. Só é capaz de machucar a sua alma os que mais próximos estão. E Judas era alguém de confiança. Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. E o que é o nome Judas, senão um nome que vem da raiz Judá? Judas administra as viagens dele, cuida do dinheiro que o ministério dele recebe. Judas é o único que individualmente é chamado por ele de amigo. Único a quem Jesus individualmente chama de amigo. Ele tem acesso e nós também. Existem igrejas em países fechados para o evangelho que os crentes fazem uma filinha, e quando chega a vez deles, leem apenas uma porção da escritura e saem felizes. Você, eu, nós temos a Bíblia, versões escrita, temos no iPad, no celular, e às vezes não a lemos, nós desperdiçamos o acesso. É quando o filho olha para o avô e pergunta: avô, de quem é aquele livro preto? E o avô responde: é o livro de Deus. Aí o neto diz: então a gente podia devolver, porque a gente não usa. Nós temos acesso. E como Judas, desperdiçamos o acesso. Talvez você diga: pastor, mas teve Caim traindo a confiança de Abel, o chama para o campo e o mata. Teve Jacó e Labão, Noemi, Orfa, Davi, Absalão, Daniel e os caldeus, Paulo, Alexandre, o latoeiro. Pois é, todos estes tiveram um Judas. Só que esses simplesmente desperdiçaram o acesso. O traidor, o desleal, é simplesmente alguém que desperdiça o acesso que tem, a graça que lhe é concedida. Porque se você estuda Levítico, você percebe a diferença entre a oferta de Caim e Abel, que é mínima. Era só estética. Só que Abel tem a ética. Dava para equilibrar estética com ética. A questão é que em Levítico, a oferta de Caim, que é chamada de oferta de manjares, poderia ou deveria ser completada com a gordura. E Abel traz a gordura. Ele traz os manjares. Quando chega em Levítico, a oferta de manjares tem que ser misturada com a gordura para ser aceita. Caim está desprezando alguém que seria o instrumento de Deus para completar o culto dele. É o acesso desperdiçado. Absalão, o que você está fazendo com essa rebelião? É que eu sou bonito, eu sou forte, eu sou rei. Não lembras tu que tu és o filho do homem segundo o coração de Deus? Olha o que você está desperdiçando, órfã. Eu quero liberdade, eu quero viver minha vida, eu não quero viver como Noemi e Ruth. Olha o que você está desperdiçando, órfã. Noemi, Ruth são ancestrais do Messias.
Cola nessas mulheres, ofa. Não, mas eu quero viver minha vida, subaco cabeludo, cabelo do jeito que eu quiser. Eu quero fazer parte da FFF, feminista fedorenta. Eu quero, Cola nessa mulher, nofa. Cola em Ruth, cola em Noemi. Vai crescer, vai prosperar, vai buscar Deus. Tem o acesso, mas desperdiça. Daniel e os caldeus, meu Deus do céu, os camaradas caluniando Daniel. E Daniel era o homem que orava 3 vezes ao dia. Daniel era o homem que o anjo descia e dizia assim: tu és amado no céu. Esses camaradas que perseguem Daniel, eles não morreram em Daniel 2 porque Daniel orou, meu Deus do céu. O rei disse: quem não conseguir falar meu sonho, eu vou matar todo mundo. Aí o rei mandou buscar para matar todo mundo. Quando chegou na casa de Daniel, Daniel estava orando: Senhor, não deixa o rei matar ninguém. Aí Daniel foi levado à presença do rei. Quando Daniel chegou na presença do rei, ele disse: rei, não mata ninguém que eu oro para revelação. Todos escaparam por causa da intimidade que Daniel tinha com Deus. E eles querem a destruição de Daniel. Quanto mais o mundo odeia a igreja, mais ingratidão se vê, porque é ela que ainda preserva esse mundo. É ela que ainda dá paz, é ela que ainda tem a mensagem da salvação, é ela que ainda dá alegria. Pelo amor de Deus, seja mais inteligente, não desperdice o acesso. Eu estou cansado de tanta igreja aberta. Vai abrir mais para ver se tu entra em uma e se converte. Não desperdice o acesso. Jesus ferido por um beijo é um filho ferido pela mãe. É a mãe ferida pelos filhos. É o marido ferido pela esposa, a esposa ferida pelo marido, o pastor ferido pelas ovelhas e vice-versa, ovelhas feridas pelos seus pastores. É quando você transforma um instrumento de consolo e bênção e gera um instrumento de ferida. Eu afirmo a vocês, sem medo de errar, que o beijo de Judas doeu mais do que os pregos nas mãos de Jesus. Porque os pregos em suas mãos e em seus pés, a coroa de espinho em sua fronte, veio de quem não o conhecia, veio de quem não sabia de tanta graça, de tanto amor. Os pregos, o martelo, o espinho, veio de quem nunca andou com ele, nunca conversou com ele. Mas o beijo é uma senha para que ele seja preso pela intenção de alguém que ele amou, ele cuidou, ele deu poder. Por isso, seu beijo dói mais do que os pregos dos soldados. Qual é a sua intenção em buscar intimidade com Jesus? A intenção de Judas naquele dia, pastor, em demonstrar que tinha intimidade com Jesus, era facilitar o acesso. Eu tenho tanta intimidade com ele que eu dou um beijo. Quando vocês perceberem que eu dei um beijo, é para prendê-lo. Qual a sua intenção na busca pela intimidade? Vou mostrar para os outros que eu tenho mais unção, que eu tenho mais dom, que eu tenho mais capacidade. Você se torna alguém que usa a intimidade com Deus para ferir. Esse Judas já tinha dito, quando Jesus é adorado lá pelo perfume caro. Quanto que é, Judas? 300. Esse tu entende de perfume, hein, Judinha? 300 denários. 300, olha o cheiro disso. Aí ela derrama assim. Isso é um desperdício. Aí passa um tempo. Judas, chega aí. Pois não. Quanto vale Jesus? Ah, paga 30. Não entra na minha cabeça que o perfume vale 300 e Jesus vale 30.
Eu não entendo que você não reclama da sua plataforma de streaming, do seu Netflix, do seu Prime, sei lá o que é que tu assina, mas você reclama de dízimo, oferta, sustentar ministérios, você reclama de sustentar missionário. Eu não entendo. Seu prazer vale 300, seu sapato vale 300, seu terno vale 300, seu celular vale 300, mas a obra de Jesus vale 30. O campo missionário, uma família missionária vale 30. Espírito de Judas em nós. Para alguém que o perfume vale 300 e Jesus vale 30, o que é um beijo traidor? Segundo lugar, Cristo sara mesmo estando ferido. Primeiro ponto, Jesus ferido por um beijo. Segundo ponto, Cristo sara mesmo estando ferido. Olha o que está escrito: começou a angustiar-se, a entristecer-se. 37. Aí em Mateus 26, 38 ele diz: minha alma está profundamente triste até a morte. Me ajuda de novo. Qual ferida é pior, a da alma ou uma ferida na orelha? Na alma. Ele está ferido na alma, traído por um amigo, alguém que com ele colocou a mão no prato, e de repente esse traidor chega com uma multidão, e com a multidão chega o servo do sumo sacerdote, e Pedro, que na hora de orar estava dormindo, igual nós, na hora de orar estava dormindo, diz: eu vou defender Jesus. Pega esse negócio aqui verdinho para eu não sair daqui, é? Ah, tá. Senão o povo da mídia: ah, pastor, você não ajuda nós. Pedro pega a espada e vai querer defender Jesus. E ele fere a orelha do servo do sumo sacerdote. Se fosse um de nós, diríamos assim: ah. Nós comparamos nossas dores, nós comparamos nossas angústias, e pensamos que o outro não sofre. Quem sou eu para dizer que não está doendo, se o próprio Jesus exorta os discípulos para sarar a orelha do cabra? Sendo ele o servo do sumo sacerdote, vocês sabem, ele não poderia ter defeito físico. Jesus sabe o que machuca o rapaz, mas ele está ferido na alma. Menino, o que é uma traição comparado a Pedro, que nem espadachim é pescador? Mete a espada, tu se afasta. Mas não, gente, ferido de alma. Ele diz a Pedro: guarda a espada, porque quem por ela fere, por ela será ferido. E ele sara a orelha do camarada, mesmo estando ferido. Isso é evangelho, isso é ter o Espírito de Cristo, isso é ser igreja. Não precisamos ser perfeitos para tentarmos consertar a vida dos outros. Isso é chamado. Não, isso não é hipocrisia. Não está nada bem comigo, para que eu vou cantar? Não está nada bem na
minha alma, para que eu vou ministrar vida? Para que eu vou dizer que Jesus transforma? Independente de quem está dizendo, a verdade é a verdade. E o Espírito está dizendo a alguém aqui: a Bíblia foi forjada na dor. Esse livro que mais foi acorrentado é o livro que mais liberta as pessoas da escravidão. Esse livro que mais foi lançado em fogo é o livro que livra as pessoas do caminho do inferno. E você está dentro desse chamado, mesmo ferido, precisando de cura, de companhia e abraço. Você é a cura de alguém. Você é o abraço de Deus para alguém. Você é o consolo de Deus para alguém. Eu sinto a presença de Jesus. É por isso que o Espírito Santo é o Consolador, aquele que ajuda na dor. Aleluia. Aleluia. Está aí o sentimento da solidão, está aí. Mas quem chega perto de você não se sente mais só. Quem lê o que você escreve não se sente mais só. Está aí, mas sempre tem uma palavra para transmitir e alegrar ao coração do outro. O que é isso? Cristo em vós. Filipenses 3:10, Paulo disse: eu quero conhecer Cristo, eu quero sentir o poder da sua ressurreição e quero tomar parte nos sofrimentos dele. Esse é um dos sofrimentos do Evangelho. Ferido, sarando feridos. Quem nunca foi ferido não sabe o valor do bálsamo, irmão. Deus está te preparando para algo lindo. Se com a porta fechada você ora para Jesus abrir porta para alguém, se com portas fechadas você ainda abre portas para outros, é porque você tem mais do que porta. Você tem uma chave. Maria chega com José: tem vaga para nós? E bateram a porta. Aqui não tem vaga não, não tem lugar. Aí ele cresce, vai pregar nas sinagogas e expulsam ele das sinagogas, dizendo: aqui não tem lugar. Aí ele vai lá em Gadara e liberta o rapaz do poder dos demônios, e os gadarenos o expulsaram, dizendo: para ti, aqui não tem lugar. Aí o prendem, o crucificam e o sepultam e fecham a porta da sepultura. Daí tu não sai, porque entre nós, para ti, não há lugar. Sempre ferido, mas olha o que ele faz, João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, mas eu irei e vos prepararei. Podem fazer o mal a você, mas é você em Cristo que escolhe se vão te tornar tão mal quanto eles. Podem mexer em tudo concernente a você, mas em sua identidade de cristão e de cristã não podem abalar, não podem anular. Você já leu Filipenses? Paulo está na prisão. E é a carta onde ele mais repete isso aqui, ó: alegrai-vos. Um preso num ambiente limitado e fétido, escrevendo aos livres: sorri. Como é que pode, irmão? É o poder do Evangelho, irmão. Terceiro lugar, Cristo sara quem ele não feriu.
Aí você diz, pastor, parece eu. É porque você talvez já esteja no caminho que Paulo estava. Eu quero conhecer e completar os sofrimentos de Cristo. Deixa eu perguntar, quem feriu o servo do sumo sacerdote? Foi Jesus? Quem foi? Pedrão. Não foi Jesus que meteu a espada e feriu a orelha do cabra. Foi Pedro. Jesus chega e sara quem ele não feriu. Não espere alguém te ferir para você entender a dor do outro. Se você é de Deus, haverão relacionamentos que você vai ter que sarar quem você não feriu. Haverão portas que você abrirá que não foi você que fechou. Existirão pessoas que pela graça de Deus você levantará, pessoas as quais não foi você quem derrubou. Então por que eu farei isso, pastor? Porque ministério aos olhos de Cristo é se responsabilizar por aqueles que Deus atrai até você. Seria melhor se tivéssemos apenas Pedro com a espada na mão defendendo a gente. Só que à luz do evangelho você tem que corrigir o Pedro afoito e sarar o ferido. Lembra do bom samaritano? A Bíblia não chama ele de bom. É só o títulozinho lá. Por que ele é chamado de bom? Ele não tem nome, mas tem um prefixo bom. Porque o sacerdote passa e diz, não tem nada a ver com isso. E tinha. Porque o sacerdote ungia. E o óleo servia para a cura. O levita diz, não tem nada a ver com isso. E tinha, pois um dos ministérios do levita era através da canção, poesia, sarar corações. Que não tem nada a ver é um samaritano. Ele não tem título, não tem ministério de sacerdote nem de levita. O único que não tem título nenhum ministerial é chamado na história de bom. Não foi ele que feriu, mas ele para tratar o ferido. E nessa história de idas e vindas, só ele tem o transporte para compartilhar com o ferido, pagar tudo. Jesus quer sarar, Pedro quer ferir. Por quê? Porque em oração Jesus está mais próximo do Pai. E quem não está orando, está longe do Pai. Pastor, como é que eu sei o nível da minha intimidade? Tem quanto tempo que você não ora? O texto é Cristo orando no meio da sua aflição. Pedro então entra em tentação, porque não vigiou e não orou. O Jesus que ora, sara. O Pedro que não ora, fere. Porque que não serve para orar, só serve para ferir. Mas Jesus é bom, tão bom, que quando Pedro o negou, também pelo fato de não ter orado, Jesus foi atrás dele. Aí Jesus o restaurou. Aí tu chega em Atos 3, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. Ó, virou crente. Aí tem um coxo na porta do templo e diz: me dá esmola. João sempre caladinho, o Pedrão passa na frente.
Não temos prata nem ouro, mas uma coisa temos, isso eu te dou. O que? Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Tu já deu um glória lindo, só que é bonito agora. E Pedro estendendo a mão, levantou. Por quê? Porque agora ele é alguém de oração. A mão que pegou a espada para ferir, agora estende a mão para ajudar o coxo a levantar-se. E sabe o que Jesus falou para ele? Por que você está pegando a espada? Para defender o Senhor. Aí Jesus diz: eu tenho acesso a 12 legiões de anjos. Ou mais. Ele é o Senhor soberano sobre anjos, sim ou não? Se uma legião é 6.000 soldados, multiplica por 12 aí. Eu não sei não, eu sou ruim de matemática, multiplica aí. Uma legião, 6.000 soldados, multiplica por 12. Uma legião é 6, multiplica por 12. 7 e 2, né? Né, vô? Nem, 7 e 2. Eu tenho acesso a 12 legiões, Pedro. Guarda a espada. Ah, se eu sou Jesus. Eu tenho acesso a 12 legiões de anjos. Aí o pai entrega 12 homens para Jesus. Porque Jesus disse que só viria a ele quem o pai trouxesse. Ele orou a noite inteira para escolher os apóstolos, lembra? E Judas veio no pacote. Ele tem acesso a 12 legiões, mas prefere trabalhar com 12 homens. Diferente demais de nós. Nós queremos angelicalizar as pessoas. E Jesus nos aceita humanos dependentes da graça. Isso me impacta no amor de Cristo Jesus. Por quê? Porque você diz assim: eu vou orar. Vou orar e você vai ver se vai ter Judas no meu caminho. É só orar, amiga. Isso é menina com menina, tá? Ora, amiga. Macho não chama irmã de amiga. Ora, amiga, que Deus tira o Judas. Jesus orou a noite toda. E Judas vem no pacote. Quem é que não confia em quem? Judas não confia em Jesus. Então cuidado quando você diz: não confie em ninguém. Quem é que não confia em ninguém? Jacó estava para morrer. Aí os irmãos do Zé disseram assim: se o pai morre, o Zé vai vingar de nós. Ou seja, José não vai cumprir a sua palavra. Olha quem está dizendo que o Zé não é de confiança. Analise muito bem as suas intenções quando você disser não confio em ninguém. Porque só há duas opções e eu encerro. Eu vou orar e Deus vai me livrar do Judas. Tá certo, só que Jesus, sendo Jesus, teve o Judas. E só há duas opções.
Seu Cristo que perdoa ou Judas que trai? A traição, a deslealdade revela o coração de quem estava mascarado, sim ou não? Não apenas, também revela o coração de quem foi ferido. Eu estou pregando aqui porque esse texto revela o coração de Jesus. Judas chega e Jesus diz: amigo. Eu diria: é o quê? Amigo? E Jesus diria: eu o chamo de amigo, não porque ele é Judas, mas porque eu sou Jesus. Vai ter um Judas, vai ter um Judas. Abel teve Caim, Moisés teve Coré, Abirão e Datã, Davi teve Absalão, José teve os irmãos, Daniel teve os caldeus, Paulo teve Alexandre o latueiro, Jesus teve Judas e tu nada. Tu é o bichão mesmo. Não, pastor, sangue de Jesus. Não quero Judas na minha vida, não. É, irmão, para revelar o falso coração de um Judas, só tendo uma vida como a de Cristo. Porque se todos que estão me escutando aqui não forem cheios de Cristo, serão semelhantes a Judas. Eu quero Jesus. Cristo em mim, a esperança da glória de Deus. Receba a cura de Deus na sua alma. Deus não te chamou para ferir seus irmãos aqui. Deus te chamou para sarar. É melhor ser ferido do que ferir. Sofra você, sofra eu, mas não sofra a igreja. É melhor ser Cristo do que ser um Judas. É melhor ser traído do que trair. Não existe neutralidade no campo em que vivemos. Isso é evangelho. Ele está te dando graça hoje. Primeiro, para perdoar. Segundo, para sair dessa escuridão de mágoa e angústia. O Cristo da cruz é o Cristo ressuscitado, vitorioso e glorioso. Ele não focou só em Judas. Tinha mais. E olha o tanto de gente que o ama, que o adora e que deseja a presença dele. Foque naqueles que Jesus levanta e te instrui e cuidam de você e oram por você. Fica em pé. Deus tem um propósito com as nossas feridas.